Eu já disse a vocês que, em geral, a gente vai usando os tempos e os modos verbais de uma maneira tão intuitiva que nós nem nos damos conta das regras que seguimos. Bom, vamos tentar sistematizar um pouco melhor agora o que muitas vezes a gente vai aprendendo por intuição. Bom, existem em português, você já sabe, eu já disse isso, três modos verbais. Existe o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Basicamente, para que serve cada um deles? O indicativo, como o nome indica, ele traduz um efeito maior de certeza. Eu tenho ao todo 6 tempos verbais, simples aqui. O subjuntivo, ele indica, de alguma forma, dúvida, ele traz um efeito de possibilidade. Eu tenho 3 tempos verbais aqui. E eu tenho o imperativo, usado para indicar uma ordem ou sugerir um pedido. Eu tenho 2 tempos verbais aqui, totalizando os 11 tempos verbais do português. Pois bem, o uso do imperativo é muito simples, porque eu só tenho 2 tempos, imperativo afirmativo e negativo, você já sabe, só se usa o imperativo negativo quando eu tenho marca de negação. No subjuntivo, eu só tenho 3 tempos, passado, presente e futuro. Não há grandes dúvidas de emprego. De maneira que, em geral, quando a gente tem mais dificuldade de emprego de um determinado tempo verbal, isso se dá com o indicativo. Bom, vamos discutir um pouquinho melhor, então, o uso literal dos tempos do indicativo? E quando eu falo, atenção, em uso literal, eu não estou falando de uso correto e nem de uso mais habitual. Eu estou falando de uso de acordo com a regra, de acordo com, atenção, a definição do tempo verbal. E por que é importante você conhecer esse uso literal? Justamente para saber que existe também um uso não literal, que pode ser usado para produzir determinados efeitos. Agora, antes de entender esse uso não literal, a gente precisa entender o uso literal. Bom, eu vou pegar então aqueles 6 tempos do indicativo e eu vou discutir com um pouquinho mais de cuidado com vocês. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos lembrar quais são esses tempos. Então, eu tenho como tempos do indicativo o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu vou marcar um determinado ponto que vai ser o meu momento de referência presente. Tá certo? Que é o momento da fala. Imagine que eu queira indicar, então, uma determinada ação que é concomitante ao momento de referência presente. Qual é o tempo verbal mais indicado para isso? O nome está dizendo, é o presente. O presente indica uma ação concomitante a esse momento de referência presente. Agora, é importante você tomar cuidado que o presente nem sempre indica essa ação pontual. Existe um presente que eu vou considerar um presente mais durativo. Como assim? Se eu digo eu estou dando aula, esse estou tem uma validade imediata, ele vale enquanto eu estou dando aula. Agora, quando eu digo, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você consegue perceber que é uma coisa que não tem validade só agora? É uma coisa que sempre teve validade? É um presente que se estende por toda a linha do tempo. Esses são os usos mais habituais do presente. Vamos imaginar agora que eu quero indicar uma ação que ocorre aqui. Portanto, antes do presente. Quais são os tempos verbais mais indicados? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E qual é a diferença entre eles? Você já sabe, o pretérito perfeito é pontual e o pretérito imperfeito, ele é durativo, ele indica uma ação habitual. Imagine que eu queira agora indicar uma ação que ocorre aqui, ou seja,
ela é uma ação passada em relação a uma que já era passado. É o passado do passado, lembra? É o tal do pretérito mais que perfeito. Legal. E se eu quero indicar uma coisa que ocorre aqui, ou seja, depois do presente? O ponto de referência é esse. É algo que ainda vai acontecer, portanto, futuro do presente. E, por fim, o que há de mais complicado é o futuro do pretérito. Porque quando eu coloco o futuro do pretérito aqui, muita gente fala, mas espera aí, futuro do pretérito é passado? Futuro do pretérito é algo que já aconteceu? Sim, por isso o nome, futuro do pretérito. É uma ação que é posterior ao momento de referência passada, mas ela é anterior ao momento de referência presente. Bom, o que eu quero que você compreenda é que isso não significa que esses sejam os usos corretos. Eles são os usos literais dos tempos verbais, de acordo com as definições. Bom, existe um exercício aí para você fazer a respeito disso. Vamos ver o que sai?